Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês aí estejam bem. Eu aqui estou bem e venho trazer para vocês aqui mais uma história da vida real. Não vou fazer uma introdução muito longa não, que essa história, ela acabou até me dando vontade de chorar, porque assim, eu acabei me vendo em algumas situações aqui. E eu acredito que outras pessoas também se verão nessa história. E é bom para a gente pensar. Então vamos lá. A lei do retorno fez com que ele pagasse tudo. A história em questão é de uma senhora que, no caso, é minha avó. Era a terceira filha de um casal formado por 13 filhos, onde meu bisavô era descendente de libanês e minha avó era descendente de português. Totalmente preconceituosos. Gente, assistam até o final, vale a pena. Guardem bem essa informação. Minha avó, Dona Ivone, teve uma vida muito sofrida, onde era privada de muitas coisas, inclusive de alimentos básicos. Com o passar dos anos, aos 8 anos de idade, vendo a necessidade, ela sempre tinha um jeito carismático, descolado de arrumar as coisas. Né, gente? Pegava restos no mercado onde não estavam bons para venda. Carregava água na cabeça. Eu acho assim, muita gente já ouviu essas histórias ou viveu, né? Eu, por exemplo, tenho 44 anos, já vi muita coisa parecida. Pois nem todas as casas tinham saneamento básico e ainda lavava roupa na beira do rio. E ela relatava também que quem comia frango era somente pessoas ricas e de posse. Aos 14 anos, uma vizinha, a Edith, que residia na mesma rua que minha avó, perguntou se ela não queria ganhar um dinheiro fixo por semana. Minha avó perguntou o que seria. E a vizinha, por sua vez, explicou que precisava de uma ajudante que auxiliasse na limpeza de um hospital, ala do hospital público. Mas pediu que a vizinha explicasse para minha bisavó. Na hora, minha bisavó reprovou, dizendo que minha avó poderia não arrumar um bom marido, já que estaria limpando o chão de um hospital. Minha avó, por sua vez, retrucou e disse que minha bisavó não poderia pensar assim, pois com o dinheiro ficaria mais leve ajudar nas despesas da casa. Enfim, ela concordou com a condição que ela iria acompanhada com um dos irmãos e voltaria com o mesmo. Passados anos, minha avó já estava trabalhando como recepcionista no hospital e sonhava em ser enfermeira. Ela também fazia trabalhos como voluntária. Fazia curativos, tirava pontos, preparava pessoas para a cirurgia. Um certo dia, a vizinha que a indicou recebeu em sua casa a irmã, seu cunhado e seu sobrinho que vieram de outro estado. O cunhado era militar e veio transferido para a nossa cidade. Eles iriam ficar alocados em sua residência até terminar as adaptações que estavam fazendo na casa nova. Meus bisavós, da casa dos meus bisavós, esses sobrinhos da dona Edith, ficou bastante interessado quando viu minha avó, principalmente quando descobriu que ela trabalhava no hospital da cidade, juntamente com a tia dele. Logo cuidou de ir atrás de cercá-la. Porém, minha avó sempre a rejeitou. Era muito comum isso, né? Às vezes os caras queriam, a pessoa não queria e eles estavam ali cercando, né? Dizia que ele não era o tipo de homem da sua predileção. E olha, que ele era loiro, alto, bonito, tinha os olhos verdes. Era um deus grego daquela época. Como ele viu que minha avó não ia ceder, foi falar com meu bisavô sobre suas intenções. Na hora, eles olharam para o melhor partido para minha avó. Ao chegar em casa e se deparar com ele na sala e comendo, ela quis morrer. Meu bisavô a chamou e disse que, a partir daquele momento,
ela iria ser cortejada. E tinha a permissão deles. Minha avó disse que não queria e seria infeliz e que não gostava do rapaz. Sabe o que ela ganhou? Um tapa no meio da cara. Antigamente era assim. De brinde. Meu bisavô afirmou que tinha dado a palavra dele, que não voltaria atrás, que era a palavra de homem e que minha avó já estava em idade de casar. Depois ia passar o tempo e ela estaria velha e feia, e quem não prestaria, e que não prestaria nem para parir filhos. Filhos bons ainda, né? E o rapaz já iria abrir um armazém de alimentos e que já tinha dito ao meu avô onde ia ser o ponto que ela deixasse de ser besta e trabalhar era para homem. E falou com minha avó para... Ai, eu tô gaguejando tanto, mas tudo bem, vocês estão entendendo? Vamos lá. E o rapaz já iria abrir um armazém de alimentos e que já tinha dito ao meu bisavô onde ia ser o ponto, que ela deveria deixar de ser besta e parar de trabalhar, que quem deveria trabalhar era homem e mulher tinha que ficar em casa, obedecendo e ajudando seus filhos e marido. Minha avó fingiu que aceitou, porém ela me dizia que nunca entregava seu dinheiro todo na mão da minha bisavó. Ela sempre fazia suas economias e outros trabalhos para ganhar seu dinheirinho. Enfim, ela planejou fugir para outra cidade, onde meus bisavós jamais saberiam. Ela queria juntar mais 6 meses de dinheiro e passar as festas de fim de ano e depois partir. Um certo dia, minha avó teve uma dor de barriga muito grande. Na época, os banheiros eram do lado de fora da casa. Realmente, eram mesmo. Ela pegou a lamparina e foi fazer suas necessidades. Quando ela acabou, tomou um banho e saiu. O pretendente dela estava na porta esperando. Essa parte aqui eu fico meio balançada. Ele mandou ela entrar novamente no banheiro. Isso é triste. Tampou a boca dela e fez o que ele quis. Ou seja, violentou minha avó. E ainda falou ironicamente: vamos ver se agora você não se casa comigo. Ela novamente se banhou, não dormiu mais, esperou amanhecer e foi para seu trabalho. Triste, eu imagino. Ela não estava pensando se ela falava para meu avô. Quem iria acreditar nela? Realmente, a vida naquela época era assim. E não é tão distante, né? Porque a gente está falando de avó, bisavó, mas... digamos que há 30, 20 anos atrás, se acontecesse alguma coisa com uma menina, a culpa nunca era do homem. Entendeu? Principalmente se a menina tivesse 10, 12, até 14 anos. E naquela época, menina dessa idade, eu lembro, a gente brincava até de boneca. A gente não tinha noção. A gente realmente tinha uma genuidade infantil muito grande. A gente não via maldade em nada. Porém, a gente sabia o que doía e o que era errado. Mas a gente não podia abrir a boca porque... culpado ainda era a gente. Na época, os homens eram tratados como pobres coitados, e as mulheres é quem dava ousadia. Mesmo triste, minha avó não desistiu do plano de ir embora, porém, logo descobriu uma gravidez. Chorou muito, se desesperou. No fundo, ela sabia que o pesadelo dela só estava começando. O casamento foi feito às pressas. O pretendente, que no caso agora seria meu avô, abriu o armazém um mês e casou no outro com a minha avó. Ela teve 4 filhos deles e um chegou a falecer ainda com meses de vida. Meu avô era super rígido e ai dela se ela o contrariasse. Ela apanhava, ouvia que era uma imprestável. Quando ele chegava da casa de entretenimento azul, para não dizer prostíbulo, ele sempre dizia que ia atrás daquilo que ele não tinha em casa. Minha avó pediu para voltar para a casa dos meus pais. Porém, eles disseram que ela deveria voltar para a casa dela, pois jamais ia aceitar uma filha desquitada e mãe solteira dentro de casa. Quando ela retornou, apanhou mais ainda por ter saído. Passado mais uns meses, meu avô foi diagnosticado com tétano, em estado avançado. Ele teve que amputar o pé.
Minha avó teve que assumir o armazém e os afazeres da casa e ainda enfrentar o preconceito da sociedade, pois não pegava bem uma mulher atrás de um balcão. Um certo dia, ela se atrasou para o almoço e meu avô jogou uma lata de manteiga na cabeça dela. Ela pegou uma faca e furou a mão dele. E disse que a partir daquele dia seria a última vez que ele bateria nela. Ela simplesmente deu troco, inclusive dizendo que ela tinha nojo do homem que ele era, que ela desejava morrer solteira, sem família, sem honra, do que perder a melhor fase da vida dela ao lado de um ser como ele. Ainda bem que ele viveu para presenciar a justiça que tinha o prazer de vê-lo definhando que seria como o padre falou. Até que a morte o separe, pois ele já estava pagando o que ele fez com a vida dela e que nunca mais ele não iria colocar nenhum medo no corpo dela. E que a partir daquele momento ele que se acostumasse a dormir sozinho e usar o pinico, pois ela iria dormir com as crianças. Enfim, em uma das vezes que minha avó foi novamente para o armazém, ela tinha uma empregada que se chamava Neuzinha, que ajudou minha avó a terminar de criar meu pai e meus tios. Meu avô estava muito doente ainda, pois ainda foi diagnosticado com câncer, mas nunca parou de ser grosso e arrogante. E a humildade nunca existiu naquele coração. Ele sempre destratava a Neuzinha pelo fato dela ser negra. E em um desses dias, ele mandou ela pegar algo no armazém. Ela levou as crianças consigo. Quando tentou retornar, era um dia chuvoso e infelizmente ela teve que ficar esperando a chuva passar no comércio. Porém, ela estava muito aflita, imaginando o que ele iria falar para ela por causa da demora. Neuzinha não dizia nem a metade do que meu avô falava para ela. Tinha medo que minha avó o matasse de tanta raiva que tinha dele. Quando a chuva deu uma trégua, ela retornou sozinha. Meu pai e os tios ficaram no comércio com minha avó. Depois ela chegou aflita e gritando desesperada. Meu avô havia se enforcado. Antes ele deixou uma carta explicando por que tudo aquilo. Pediu perdão, falou que nunca amou minha avó de verdade, que ele foi tolo por forçar algo com alguém que não o queria por birra de ser rejeitado. Porém dizia que amava seus filhos e pedia que eles fossem felizes, mas que jamais ele ia carregar o fardo de uma mulher se impor como homem, ter que sustentá-lo e ainda aguentar seu total desprezo. No fim do dia, que era melhor ele acabar com tudo e ele já estava morto por dentro de dor, doença e culpa. Lembra que eu falei que meus bisavós eram super preconceituosos? Pois bem, minha avó sempre gostou de homens de pele escura, ou seja, negão mesmo. E eles jamais iriam aceitar sua escolha, sua predileção. Quando meus tios e meu pai cresceram, ela conheceu o amor da vida dela. Ele era jogador de futebol de um time da nossa região, porém, com a complicação na sua coxa, teve que encerrar a sua carreira de jogador. Sempre estudioso, ele foi por muitos anos gerente de uma instituição profissional gigante, que é muito conhecida no Brasil inteiro. Enfim, ele morreu por complicações daquela perna. Mas no dia do velório, minha avó ficou na cadeira do lado do caixão o tempo todo, dizendo que ele era o amor da vida dela. Enfim, ela também faleceu 3 anos após a morte do seu amado. A Neuzinha casou com um amigo do meu avô, padrasto, mas a tínhamos como se fosse uma segunda mãe dos meus pais e tios. Ela já é falecida também. Seus filhos e netos são como se fossem parentes de sangue. Mas guardo todas as histórias dela na minha mente. Éramos mais que avó e neta. Acho que já fomos mãe e filha em outra vida. Sabe como é aquela ligação? Sim, eu era a neta preferida dela. E ela não escondia isso de ninguém. Esse relato
É o que muitas mulheres viviam antigamente, casamentos arranjados, ter que aguentar todas as canalices dos homens em troca de sobrenome, comida e teto. A minissérie Gabriela retrata muito bem o que as mulheres passavam naquela época. Obrigada, Sil, por contar a minha história. É de fato, mas às vezes nem é tão distante, né? Que ainda acontece muitas coisas assim. Porém, hoje com um formato diferente, né? Que hoje em dia muitas mulheres não precisam passar por isso, mas muitas vezes por interesse financeiro, né? Acabam aguentando tanta coisa, né? Sendo que se amasse verdadeiramente, saberiam que são capazes de ser amada e de amar de verdade, sem ter que passar por essas coisas. Mas nem todas têm culpa às vezes de passar por isso. Mas uma coisa é certa, a força que uma mulher tem está dentro dela, basta que ela desperte. E eu falo isso não é só para as mulheres, não. Existem também muitos homens hoje em dia que enfrentam cada situações terríveis de maus tratos, de coisas erradas, né? E por dependência, por carência, por achar que não é capaz, se sujeitam a coisas muito difíceis, a coisas tristes. E eu gostaria muito de deixar esse relato aqui como um alerta, para pensar mesmo, né? Que hoje a gente não tem necessidade de passar por isso. E que a gente fique consciente disso cada dia mais e que a gente aprenda a se respeitar, a se amar mais, porque sendo assim a gente acaba amando, tendo capacidade de amar o próximo que esteja ao nosso redor. Um beijo no coração de vocês, obrigado por assistir o vídeo até aqui, se inscrevam no canal e aguardem por mais histórias reais ou não reais. Se quiser entrar em contato no meu Instagram, eu vou deixar o link debaixo desse vídeo, se você quiser contar a sua história no anonimato ou não, terei um prazer de compartilhar aqui no nosso canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.